Nessa noite quero compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias atrás, muito forte, abriu a minha mente, me despertou de madrugada, é algo maravilhoso que Deus me deu. Eu quero falar nessa noite, e desde o começo do culto, desde o texto que nós vimos, nós lemos, o Felipe leu aqui também, tudo está ligado, e eles não sabiam do que eu ia falar, mas o Espírito Santo sabia, o Espírito Santo conhece cada um de nós que está aqui nessa noite. Então eu sei que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite, amém? Eu quero falar nessa noite sobre Jesus Cristo, é sobre Cristo que eu quero falar nessa noite, conversar com vocês nessa noite, trazer uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitos de nós às vezes não conhecemos a esse Deus que nós servimos, Cristo. Então nessa noite eu quero compartilhar uma das obras maestras do Espírito Santo. Toda a Escritura, a Bíblia diz, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, todas elas são maravilhosas. Para mim, pessoalmente, uma opinião minha, de dentro de todos os livros da Bíblia, existe um que eu aprendi a amar mais que todos, quando Deus me deu essa palavra. Deus me deu uma palavra, uma revelação de um livro maravilhoso. Para mim, é a obra maestra do Espírito Santo. Mas também esse livro é o menos lido, é o livro mais mal interpretado da Bíblia, porque é um livro conflitivo, é um livro estranho, é um livro cheio de figuras, é um livro cheio de monstros, bestas, meretrizes, cavaleiros, dragão, o diabo, a serpente. Então é um livro que se fala muito pouco dele, mas para mim é a obra maestra do Espírito Santo. Eu aprendi a amar esse livro, a ver esse livro com os olhos diferentes. Nessa noite eu quero falar de Apocalipse. O livro, para mim, segundo eu tenho visto e ouvido, um dos livros mais mal interpretados da Bíblia, da nossa era, Apocalipse. Se eu falar para você nessa noite, Apocalipse, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente se eu falar a palavra Apocalipse? Vai, eu quero ouvir. Fim dos tempos, destruição. Uau! O que mais aqui nessa ala? Apocalipse, que vem na mente? A vinda de Jesus. Uau, aí ó, diferente. Apocalipse, todos nós falamos, é o livro do anticristo. Quem já ouviu falar isso? Não tem nada a ver. Apocalipse é o livro da destruição, aniquilação, o fim dos tempos, o juízo final, a destruição, o diabo será lançado no fogo. Amados, eu quero nessa noite trazer uma visão mais simples do Apocalipse, uma visão mais acessível do Apocalipse. Eu aprendi a amar esse livro de uma forma maravilhosa, e eu também não sou perfeito, e às vezes tomo decisões equivocadas que me geram prejuízo, e eu aprendi a amar esse livro há uns meses atrás. Eu estava muito longe daqui, em cima de uma montanha, pensando na vida, com medo do futuro, com medo do amanhã. O que será o amanhã? Tenho 44 anos, eu estava refletindo sobre a minha vida e sobre as minhas decisões, e o Senhor trouxe esse livro no meu coração. Esse livro é um livro da consolação. O Senhor me consolou com esse livro, Apocalipse. O que significa Apocalipse literalmente? Segundo a palavra de Deus, segundo essa palavra que João escolheu para colocar no último livro da Bíblia, Apocalipse, não significa nada disso que nós temos ouvido. O mundo, a comunicação, o mundo cinematográfico de filmes, quando vemos um filme, um trailer e o nome Apocalipse, já imaginamos que o meteoro vai cair, vai ser destruída a terra, um maremoto. Não é nada disso, amado.
o diabo conseguiu enganar o povo de Deus, porque o diabo não quer que você conheça a Jesus Cristo. Apocalipse literalmente significa isso aqui que eu vou fazer. Quitar o velo, mostrar algo que estava escondido, revelar algo que estava oculto. Isso que significa Apocalipse. Eu acabei de fazer um Apocalipse aqui agora. Não destruiu nada, não mexeu na estrutura, não houve fogo, não houve destruição. Vocês simplesmente agora podem ver o que estava escondido. Apocalipse significa revelação. Se você ler o primeiro versículo, a primeira frase do Apocalipse capítulo 1, queria que colocasse aí na tela. Apocalipse, o primeiro capítulo, a primeira palavra que aparece em Apocalipse é essa aqui: revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém tem alguém no verbo? Porque eu quero que coloque o capítulo 5 todo, nós vamos ler um por um. A revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Apocalipse significa isso, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais. O que isso significa, pastor? Que Deus revelou o seu maior segredo à humanidade, Jesus Cristo. Paulo fala muito isso, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, idades e eras. Deus revelou aos seus santos. Jesus Cristo já foi revelado. Por isso os homens são inexcusáveis, indesculpáveis. Apocalipse, amado, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, a pessoa principal do livro do Apocalipse não é a besta, não é o anticristo, é o próprio Cristo. No livro do Apocalipse mostra o triunfo de Jesus na cruz. O livro do Apocalipse revela o final de tudo para o povo de Deus, uma cidade santa, onde o povo de Deus vai viver com Deus, onde não vai haver lágrimas, nem dor, nem pranto, nem angústia. O livro de Apocalipse revela a queda de Satanás. Nós só sabemos que ele caiu e 1/3 dos anjos caiu, porque está escrito no Apocalipse. Apocalipse, Deus revelou: aqueles que creem em Jesus Cristo terão um final feliz. E nessa noite, eu quero que você vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse. Nesse momento que eu estava preocupado, num ponto de quase entrar uma angústia no meu coração, esse capítulo 5 do Apocalipse trouxe um refrigério para minha alma, trouxe paz para minha alma. Então eu quero nessa noite, eu quero te dar um conselho. Quando você se sentir preocupado, angustiado com o futuro, com o presente, o que acontecerá, leia Apocalipse capítulo 5. É o capítulo da consolação, porque ele fala o seu fim e o meu fim. Então não importa o como e onde e a situação que eu estou vivendo hoje, quando eu lembro de Apocalipse capítulo 5, eu lembro que o meu final será feliz. Você tem um final feliz, amado. É verdade que no mundo nós teremos aflições, Jesus profetizou isso, mas o nosso final não é destruição. O nosso final é uma cidade santa, onde nós vamos morar com Deus, e ali Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Isso me trouxe muita paz, muita paz. E eu queria compartilhar, vou ver se dá tempo de compartilhar todo o capítulo 5, porque nesse capítulo 5 de Apocalipse, Deus está revelando algo maravilhoso a João.
Nesse capítulo 5, Deus vai mostrar o final de todas as coisas para a igreja, para nós. Por isso, eu coloquei como nome para mim o capítulo da consolação. E aqui Deus vai revelar coisas escondidas, coisas ocultas. Você vai ouvir nessa noite alguma coisa que você nunca tinha ouvido antes. E isso vai trazer paz para o seu coração, não destruição, não medo. Porque no capítulo 5, Deus revela o final de todas as coisas, o triunfo de Jesus. Antes de entrar nesse capítulo 5, abre a sua Bíblia. Você tem Bíblia? Abre a sua Bíblia, por favor. Você ama a palavra de Deus? Vamos entrar dentro desse capítulo 5. Eu quero te levar lá dentro do capítulo 5, para você ver a situação, o contexto. Aqui nesse capítulo 5, João, o último sobrevivente dos apóstolos, mais ou menos 95 anos, está exilado na ilha de Patmos. Todos os apóstolos já morreram. Ele está sozinho, já não tem mais ninguém com ele, já está velho, cansado. O capítulo 4 e o capítulo 5 é o mesmo capítulo, tudo começa no capítulo 4, que existe muitas revelações, mas vamos ficar só no capítulo 5. Mas eu quero só comentar o versículo do 4, é quando Deus fala com João. Ele está lá nessa ilha, aislado, sozinho, velho, cansado. E Deus fala com ele no versículo 4. E Deus diz assim: João, sobe aqui. E João olha para o céu. Guarda essa revelação, não precisa ler, está escrito. E João viu uma porta aberta no céu. Guarda essa informação, vai ser muito útil para você. João viu uma porta aberta no céu, e uma voz como de trompeta, dizendo: sobe aqui, eu vou te revelar, Apocalipse, eu vou te revelar as coisas que certamente vão acontecer. Não que talvez, que certamente irão acontecer. Eu quero que você já guarde essa primeira revelação no seu coração como esperança. A porta do céu está aberta. Você sabia disso? Que a porta do céu está aberta? Mas sabe outra revelação? Que essa porta também vai fechar? É essa mesma porta que o noivo fechou e ficaram 5 noivas imprudentes, virgens imprudentes. Essa porta vai fechar, mas hoje ela está aberta, ainda está aberta. Então agora vamos para o capítulo 5. Eu quero orar. Fecha teus olhos e peça para que o Espírito Santo de Deus revele nessa noite, traga a verdade, tira o velo da ignorância e mostra as coisas futuras que Deus tem preparado. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, eu sei, nós sabemos e sentimos, Tu estás aqui nessa noite. Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a santa, poderosa palavra de Deus para a nossa vida, e que possamos ser transformados nessa noite, pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amados, aqui no capítulo 5 é uma assembleia no céu, uma assembleia no céu, dos santos. Todo o céu está se reunido agora, todo o céu, nós vamos ver agora, aqui estão todos os anjos, todas as classes de anjos estão aqui, os anciãos, os 24 anciãos estão aqui, os querubins, os serafins, os arcanjos estão aqui, todos os santos, os animais celestes, os seres viventes estão aqui neste lugar. É uma reunião e Deus chama João, e João vê esse momento sublime do céu, e Deus revela para ele algo que certamente vai acontecer. E começa dizendo assim, João: e vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu queria que colocasse o capítulo 1 até o capítulo 5, do 1 ao 4, por favor.
Quem está no verbo, coloca: eu quero que todos leem. Amém? É muito importante você ler. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Até no versículo 4 aqui nós vamos ver o que esse texto está nos revelando. O que Deus está revelando aos homens, o seu Filho amado, a Cristo Jesus. Ele está dizendo, a primeira coisa que João viu no céu é: eu vi um ser sentado no trono, Deus. A primeira revelação que Deus me deu foi: existe um Deus sentado num trono. Amados, parece simples, né? Mas não, Deus está assentado no trono. E o que significa isso, pastor? Qual é a revelação? Que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Quando eu estava lendo isso por a primeira vez, Deus me disse assim: mas existem pessoas que vivem como se não existisse Deus. É simples para você, mas existem pessoas que vivem como se não existisse Deus. E o triste, o Espírito Santo falou para mim, e o triste é que existe crente que vive as suas vidas como se não existisse Deus. Nunca esqueça isso, amado. Já foi revelado há 2000 anos atrás. Deus está sentado no seu trono. Isso também significa que todo o poder e autoridade está na mão dele. Ele tem o livro da vida, o final da história do seu povo está na mão de Deus. Isso significa que o seu destino, o destino final da sua vida, da sua família, da igreja, não está na mão dos homens, não está na mão dos ditadores, não está na mão dos soberanos dessa terra, não está na mão dos juízes, dos desembargadores, não está na mão dos partidos políticos, não está na mão dos corruptos, está na mão de Deus. Existe um Deus sentado no trono e Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e Ele segue sentado no trono por todo o sempre. Você deve lembrar de Faraó, você deve lembrar de todos aqueles que perseguiram a igreja. Deus falou para Moisés: vai lá, fala com Faraó, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou descer e vou livrar o meu povo. Vai e fala com o soberano da terra para deixar o meu povo ir. Moisés foi, você conhece a história. Faraó disse: não conheço Jeová, não sei quem é o teu Deus, eu sou Deus, eu não tenho nada com o seu Deus. Ele era o soberano da terra. E você conhece o final. O povo saiu do Egito, porque tem um Deus sentado num trono. Não importa o que falaram para você que não vai dar certo, não é possível, tem um Deus sentado num trono. Isso já foi revelado há 2000 anos atrás, Cristo Jesus. Nunca esqueça disso. Deus tem todo o poder na mão. É Ele que tem a conclusão do final da sua história. Só Ele. Mas aqui também esse versículo nos revela outra coisa, muito poderosa, muito profunda. E diz assim: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém no céu. O que o Espírito Santo me falou foi: existem muitas pessoas, mas muitíssimas pessoas, e às vezes até no meio nosso, do reino, pessoas que oram a anjos. No céu não tem ninguém, amado.
Não tem santos apóstolos, nem os apóstolos. Ele não pode fazer nada por você, nenhum deles. Nem anjos podem fazer nada. Aqueles que morreram, nem eles. Nem Maria pode fazer nada. Não pode fazer nada. Está no céu, mas não pode fazer nada. Então adore a Cristo. Somente Ele. Adorar a apóstolos, adorar a anjo, a idolatria, Deus não recebe. Deus não aceita. No céu não há nada além de Deus. Então, adore somente a Cristo. Essa é uma revelação simples, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. No céu não foi encontrado ninguém, nem na terra. Sabia que nem na terra? É Deus que tem o final da sua vida. É Ele que está com esse livro, com 7 selos, que ninguém pode abrir. Na terra não tem ninguém também. Não confie no teu braço, não confie em homens, não confie em empresários, não confie na filosofia, não confie em você mesmo. Nem você é bom o suficiente para fazer algo por você. Nem você. E Deus me falou isso, nem você. Você depende de mim, não está nas tuas mãos. Por que você às vezes fica frustrado, doído, chorando de madrugada, preocupado? Você não pode fazer nada, eu tenho todo o controle na mão. Essa é uma revelação que Deus deu de Cristo. Na terra não há ninguém também, nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus pais, nem os seus filhos, nem o teu patrão, nem o seu chefe, nem o político. Ninguém na terra, ninguém no céu, ninguém na terra. E aqui também está dizendo, e nem debaixo da terra. Nem debaixo da terra, nem os demônios. Isso sim, no nosso meio não tem adoração a demônios. Mas no mundo aí fora sim tem adoração a demônios, invocações a mortos. Aqueles que já morreram, que estão no Hades, não podem fazer nada por você. Essa é uma revelação que Deus deu ao mundo. Os homens são inexcusáveis. Ninguém que está debaixo da terra, nem espírito. Não adianta ficar buscando resposta nas cartas, nos tarôs. Não adianta, amados. Não tem nenhum espírito, não tem nenhum bruxo que pode fazer nada por você. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Só Cristo. É só Cristo. Mas os homens ainda não entenderam, estão invocando mortos, espíritos malignos, fazendo pacto com o diabo. O diabo também não pode fazer nada por você, nem por ele mesmo, porque a Bíblia diz, Apocalipse diz que ele já foi condenado. Para ele está esperando o lago de fogo, e para os seus anjos. O diabo também não pode fazer nada por você. Eu sempre li Apocalipse, mas eu sempre tive medo do Apocalipse. Na minha juventude, eu sempre conheci esse versículo, e desde sempre que eu leio, eu faço uma pergunta para esse texto, e eu não tinha a resposta, mas eu buscava a resposta, porque aqui faz uma afirmação muito forte. Uma pergunta no céu, de um anjo muito forte. João diz, um anjo forte, bramando no original, bramando em alta voz. Ele faz uma pergunta, ele indaga, quem é digno? Quem é digno de abrir os selos, de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? E não foi encontrado. É uma afirmação. Olha o que eu vou te dizer, parece um absurdo. Talvez você vai se assustar com o que eu vou dizer, mas é o que está escrito. Não estou forçando o texto, é o que está escrito. Então eu chorava muito, porque não foi encontrado ninguém. Ninguém. A pergunta que devemos fazer para esse texto, muito importante: nem Jesus pode abrir esse livro, nem olhar para ele? É uma afirmação, não foi encontrado no céu, nem na terra e nem debaixo da terra.
que devemos fazer? Se eu estivesse no lugar de João, eu também tinha chorado muito. Porque mais ou menos uns 60 anos atrás, ele estava andando com Jesus, ele viu Jesus ascendendo ao céu. Ele viu aquele momento que Jesus estava indo para o céu, preparar a casa do Pai para ele. Agora ele não está vendo esse Jesus não está no céu, amados. Ele não está nesse momento, ele não está no céu. É uma afirmação, a Bíblia está afirmando, não foi encontrado ninguém digno, não foi achado. O texto não está dizendo que não existe ninguém digno, o texto está dizendo que não foi achado, não foi encontrado. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Eu quero fazer essa pergunta para a sua alma: aonde está Jesus na sua vida? Aonde está? Você ama Jesus? Você crê em Jesus? Aonde está Jesus na sua vida? Para entender esse versículo aqui, da única maneira para entender, nós temos que ir lá nas profecias messiânicas. Mas essa tarde eu estava dirigindo e o Espírito Santo me mostrou a imagem de Jesus pendurado numa cruz. Não está aqui apontado, anotado, eu não ia usar essa ilustração, mas o Espírito Santo me deu. Houve um momento que Jesus estava pendurado. Ele não estava nem no céu e nem tocando a terra. Você lembra da cruz? Quando ele está pendurado ali naquela cruz, naquele momento, ele não está no céu e ele não está na terra, ele está nos aires, pendurado numa cruz, e ele tampouco está no inferno, ele está vivo ainda. Mas o Senhor me levou lá em Salmos 24, que mostra aonde Jesus está. Salmos 24, do 7 ao 10. Isso é uma revelação. Uma revelação. O Espírito Santo revela. Este é o momento desse Apocalipse capítulo 5. É esse momento, está ligado. Esse versículo está ligado com o Apocalipse. Olha o que está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele não está, ele está entrando, ele ainda não entrou, ele está do lado de fora, bramando com uma voz de vitória, dizendo: levantai, ó portas. João viu essa porta aberta, no capítulo 4. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eu imagino na minha cabeça que o mesmo anjo que bramou no céu e perguntou: quem é digno de abrir esse livro? É o mesmo anjo que vai fazer essa pergunta: quem é este Rei da Glória? E Jesus responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O anjo volta a perguntar, porque Paulo diz que Jesus Cristo era um mistério para os anjos. Os anjos não conheciam o mistério de Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui neste momento ele entra no céu. Ele não estava no céu, por isso que não foi achado, mas ele entrou. E voltamos lá para o Apocalipse capítulo 5. Agora João vai deixar de chorar. Amados, João está aqui no céu. A voz disse para ele: sube aqui que eu vou te mostrar. Ele foi na assembleia no céu. Sabe o que isso significa? João chorou no céu. Isso significa que esse choro de João é um choro eterno. E por que eterno? Porque o céu é eterno. Tudo que passa no céu é eterno. Esse choro de João é um choro eterno.
A revelação aqui, o ensino, a aplicação é: aqueles que vivem na ausência de Jesus chorarão eternamente. Isso é muito triste. Se Jesus não entrar na sua vida, o seu choro vai ser durante toda a sua vida. Você pode conquistar casa, você pode ter seus filhos, uma bela esposa, uma empresa, você pode ter tudo que essa terra te dá, mas dentro de você vai existir um vazio do tamanho de Deus. Vai existir um vazio, é a sua alma chorando. E quando você morrer, se você morrer sem ausência, na ausência de Jesus, sem Jesus, esse choro durará a eternidade, toda a eternidade. Mas quando Jesus entrou, nesse momento que ele entra, voltamos para o versículo 5, aí disse: e disse-me um dos anciãos, não chores. Ele estava chorando muito, muito. A Bíblia diz, João mesmo diz, versículos na frente, diz que houve um silêncio no céu. Bramou o anjo, ninguém respondeu, houve um silêncio, uma dor na alma dele. Ele começou a chorar: aonde está Jesus? Aonde está o Messias? Aonde está o meu mestre? Não foi encontrado, e ele chorou eternamente, eternamente. Mas no 5, um dos anciãos diz para ele: não chore. Olha só o que está escrito: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O seguinte: o que venceu, o rei do exército, o Deus poderoso que venceu em batalha, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro. Presta atenção aqui, amados. Às vezes a gente lê rápido e não vê a revelação. O ancião disse: não chores, não chores. A primeira aplicação é: se Jesus entrar, o seu choro vai parar, a angústia vai desaparecer, o sol da justiça vai brilhar, a estrela da manhã vai aparecer na sua vida, vai aparecer na sua vida, se Jesus entrar. Então, quando Jesus entrou, a lágrima de João foi enxugada, essa angústia acabou, desapareceu. E o ancião disse: não chore, aqui está o leão. Não estava, mas agora está o leão. Mas João não vê o leão. Olha o que ele disse: então olhei, e eis que no meio dos anciãos um cordeiro. Um cordeiro. O ancião que está no céu viu o leão, João viu o cordeiro. O cordeiro é o leão é o cordeiro. Mas antes de ser leão na tua vida, ele tem que ser o cordeiro. Antes de receber o leão, você tem que receber o cordeiro, o sacrifício, o sangue que foi derramado, crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida, renunciar à sua vida e viver a vida de Cristo, para que o leão venha sobre a sua vida. Não existirá leão se você não passa pelo cordeiro. Você não vai chegar no leão se você não passar pela porta que é Cristo. E muitos não entendem isso, mas Deus já revelou. E nessa noite você está ouvindo aonde você estiver. O leão é o cordeiro, mas tem que receber primeiro o cordeiro, ser lavado pelo sangue do cordeiro, morrer a morte do cordeiro, ressuscitar a ressurreição do cordeiro. Aí então você vai ter o leão na sua vida. Então, eis que no meio dos anciãos um cordeiro, como havendo morto. Presta atenção aqui, amados, nessa revelação. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. 7 olhos. 7 é o número da perfeição. O que Deus está revelando aqui aos homens? 7 é o número da perfeição. 7 olhos significa tudo ele vê. Ele vê tudo. Ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares.
Esse Cristo, esse leão, esse cordeiro, ele vê todas as coisas. Ele te viu hoje de manhã quando você levantou e foi para o banheiro, ele te viu. Ele te vê de madrugada quando você está chorando, desesperado. Ele vê a nossa angústia, Ele entende, Ele nos vê quando estamos trabalhando, quando estamos indo. Ele te vê na segunda de manhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, Ele te vê. Ele te viu hoje de manhã, você não veio na Santa Ceia. Ele te viu nessa semana, você também não veio orar de manhã. Oh, amados, existe um Deus sentado num trono. E esse Deus que está sentado no trono, Ele vê todas as coisas. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada. Tudo que você fizer, você pode ir no mais alto da montanha, lá Ele vai estar. No mais profundo do abismo, lá Ele está. Você pode entrar na caverna mais profunda, Ele lá também está. Porque Ele tem 7 olhos. Tudo Ele vê. A sua aflição, a sua angústia, as suas orações, o seu jejum, os seus propósitos, os votos com Deus, a sua oração de madrugada por alguém ou por algo, Ele também vê, porque Ele tem 7 olhos. Mas também está dizendo que Ele tem 7 chifres. Na cultura judaica, chifre representa poder. Poder. 7, perfeição. Poder, o poder perfeito. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é invencível. Ele vê tudo e Ele pode tudo. Ele pode fazer tudo, tudo na sua vida. Não existe nada para esse cordeiro, para este leão, que é impossível dele fazer na sua vida. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Já foi revelado isso aos homens. E são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Os homens, os seres humanos são inexcusáveis. Esse Cordeiro está sobre toda a terra. É por isso que nós estamos pregando Jesus Cristo. Porque Jesus deu uma ordem para pregar esse Evangelho a todas as nações, então virá o fim. O Brasil já foi evangelizado. Todos os brasileiros já foram evangelizados. Já ouviram de Cristo. E nós estamos aqui porque a porta ainda está aberta e nós estamos pregando, ensinando, mostrando, revelando este Cristo que tem todo o poder, que pode todas as coisas, que tem toda a autoridade sobre a terra. O versículo 7 diz assim: Ele veio. Se Ele veio, é porque Ele não estava. Ele veio porque Ele não estava. Você sabia que nós nascemos sem Deus? Você sabe que você nasceu sem Deus? E se Ele não vir na sua vida, você está perdido, eternamente vazio de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Todo ser humano nasce sem Deus. É por isso que Deus enviou o seu Cristo, o seu Filho. Ele veio. Se Ele não vir na sua vida, amado, querido que nos visita, amados que nos vê pelo YouTube, pela internet, se Jesus não vier na tua vida, você está perdido. Perdido. Ele veio porque não estava. Ele veio, olha só o versículo 7, e tomou o livro. Aí eu pensei, não pode ser ter tomado. Eu vou buscar no original, no grego, para ver o que significa isso no original. Muda muito. Não pode ser que ele veio e tomou o livro do pai dele. Que falta de educação. Como é isso? Porque para mim foi, se o meu filho toma algo da minha mão, eu dou uma bronca nele, para ele não fazer mais isso. Mas olha o que diz o versículo 7 e 8. Ele veio e tomou o livro, e o tomar aqui é com violência. Aí eu me espantei mais ainda. Tomou com violência da mão direita do que estava sentado no trono, e assim que tomou o livro, ele tomou. Mas o Espírito Santo me disse, não é falta de educação. Não é falta de educação. Isso demonstra autoridade. Autoridade. Deus não deu a Jesus Cristo. Deus não favoreceu a Jesus Cristo.
Deus não poupou o seu Filho amado, não poupou o amado, por mim e por você. Aquilo que nós íamos sofrer, Jesus sofreu, tudo aquilo que nós sofremos, até mesmo a eternidade. Houve um momento na eternidade, uma separação, aquele momento que Jesus diz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? O pai e o filho naquele momento foi separado. Jesus sofreu essa eterna separação de Deus por um tempo, a eterna separação que os homens viveriam eternamente. Então ele veio, tomou, simbolizando a nós, ele tem toda a autoridade. Se Jesus vier na sua vida, significa que ele tem autoridade sobre a sua vida, e sobre os seus, e sobre a sua casa, e sobre o seu negócio, e sobre a sua família. Ele tem a autoridade de mudar o seu destino, de mudar a maldição por bênção, de mudar a condenação eterna por uma vida eterna. Ele tem a autoridade, ele pode desatar o selo, ele pode livrar você, a sua alma, do inferno. É isso que Jesus está revelando, Deus está revelando aqui. Ele veio e tomou, ele tem a autoridade para mudar a nossa história. Assim que tomou o livro, os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e todos eles com harpas, presta atenção aqui, amados, todos eles com harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. Deixa aí nesse versículo, essa palavra aqui, salvas, tendo todas eles harpas e salvas. Salvas são taças grandes, taças grandes. E olha o que Jesus está dizendo: cheias, taças de ouro, cheias de incenso. Que incenso é esse que está lá no trono? As orações do santo. Uau! Quando eu ouvi isso, o Espírito Santo me disse: todas as tuas orações estão guardadas. Mas todas. Mas aquelas que eu fiz quando era novo, era um menino, estão guardadas numa taça de ouro, diante do Cordeiro e do Pai e de Deus. As suas orações, amados, aquelas que não foi respondida, não caiu no mar do esquecimento. É isso que o Espírito Santo me disse: nenhuma oração Deus esquece, todas elas estão guardadas nas salvas de ouro. A oração de uma mãe por um filho estão guardadas. A oração de um esposo por uma esposa estão guardadas. De uma esposa pelo esposo estão guardadas. Às vezes parece que Deus não está ouvindo, porque a pessoa não muda, a situação não muda, a empresa não muda, nada muda. Estão guardadas. Continua orando. Não desista, não para de orar. Estão guardadas em taças de ouro, amados, diante do Cordeiro, que tem o poder, e do Pai, de Deus. Todas as nossas orações. O que isso significa? Vale a pena orar. Amém? Vale a pena orar. Ore mais. Ore mais, enche essa taça, faz ela reboçar, faz ela derramar de cheia. Vale a pena orar, continua orando, mesmo que aparentemente não muda nada nesse mundo, mas existe um Deus sentado num trono no céu, e as suas orações estão diante dele. Não está no armário lá no fundo, não, é diante do trono estão as nossas orações, diante dele, e todas elas no momento oportuno, que você estiver preparado, Deus vai responder essa oração, e você vai ser abençoado por ela, no nome de Jesus. O versículo 9, mais uma revelação maravilhosa. O versículo 9 diz assim, tem 10 minutos para acabar. E eles, presta atenção, e eles cantavam um novo cântico. Presta atenção, amado, nós estamos no céu. Algo novo aconteceu no céu. A Bíblia está dizendo
que se ouviu no céu uma nova canção. Não é uma canção mais dos anjos, não é uma canção mais dos coral, dos adoradores, não, é uma canção nova. Algo novo está sucedendo no céu neste momento. Jesus está entrando no céu e uma voz, um cântico, um povo está cantando algo novo. Milhões e milhões e milhões de pessoas estão cantando algo novo que nunca se ouviu no céu. E olha o que está dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. O próximo: e com o teu sangue, lê, amados, lê comigo, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. O 10: e para o nosso Deus nos fizestes, nos comprastes e nos fizeste. Quem que é esse povo que está entrando no céu? A igreja. É você que está entrando no céu. É você que está entrando no céu. É a sua família que está entrando no céu. Não é os anjos. Muitas vezes eu li isso aqui e eu pensava que eram os anjos, mas anjo não é comprado. O Espírito Santo me disse: anjo não é comprado com sangue. Anjo não vai ser rei, não vai ser sacerdotes. É a igreja, é os santos, é o meu povo, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu te pergunto nessa noite: você foi comprado pelo sangue? Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Isso é muito importante. Você não pode sair daqui dessa noite, você não pode dormir com essa interrogação no seu coração. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Isso vai fazer toda a diferença na sua eternidade e na tua família enquanto você viver aqui nessa terra, cheia de aflições, injustiça. Ele nos comprou. Neste momento, Jesus está entrando no céu. Quem está cantando essa canção aqui, amado, é o ladrão da cruz, o ladrão da cruz, a prostituta Raabe. A Bíblia chama ela de prostituta, tem o porquê. O ladrão da cruz, o adúltero de Davi, o assassino de Moisés está entrando aqui. Eu estou entrando aqui, você está entrando aqui, aqueles amados seus que já morreram está entrando aqui, queridos. Deus levou João ao céu e viu as coisas que certamente acontecerá. Não é que talvez, eu não estou falando aqui de uma possibilidade, é de um fato, vai acontecer. E na eternidade já aconteceu. Por isso que João está vendo, por isso que ele está vendo. Ele viu Jesus há 60 anos atrás subindo, mas agora ele está vendo há 60 anos o que aconteceu quando Jesus chegou com aqueles que ele foi buscar lá no Hades. Aquele que desceu é o mesmo que subiu e levou o cativo aos céus, é o mesmo. Isso tem que mudar a concepção, a nossa cosmovisão, como vemos o mundo. O nosso final é esse aqui. Nós vamos cantar uma nova canção. Você está sofrendo hoje, a vida está difícil, há muitas contas, há pessoas na sua família que estão endemoniadas, presas no vício, na pobreza, nas dívidas. Isso vai passar, isso não é o seu final. O seu final é esse. Deus tem uma nova canção para você, uma nova melodia, uma nova história vai chegar, certamente acontecerá. Deus disse, não é talvez, não é uma possibilidade, não é, é um fato. É um fato. Ele nos comprou e eles cantavam uma nova canção dizendo: digno é o Senhor de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes e reinaremos para sempre. Amados, aqui nesse versículo 10 é o único verbo que aparece no futuro. É o único verbo. Todo esse capítulo está no passado. Tudo isso aqui já aconteceu na eternidade. Mas pastor, eu não morri. Você já chegou lá.
A Bíblia afirma que nós, a igreja, já estamos assentados na glória com Deus. Que loucura é essa? Não entendo, não sei, é coisa da eternidade, é coisa de Deus, mas eu creio na palavra de Deus. Nós já fomos curados, nós já fomos salvos. Jesus não vai te salvar, Jesus não vai morrer numa cruz por você, Satanás não vai ser vencido, ele já foi vencido. Ele já te comprou, Ele já te perdoou, o sangue dele já foi derramado, é passado. O que te espera é um futuro esplêndido em Cristo Jesus, e Jesus revelou isso há 2000 anos atrás. Não menospreze a Cristo, esse cordeiro, esse leão. Já aconteceu, amado, já aconteceu. É questão de tempo, nós reinaremos, o reino de Deus já está entre nós. É verdade que hoje em parte conhecemos, o reino de Deus hoje é invisível, o reino é invisível, mas ele já está, e apesar de ser invisível, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Você sabia que você tem a autoridade de expulsar demônios, que é espírito? Você sabia que você tem a autoridade de curar o enfermo? Não é uma possibilidade. Ide pregar o evangelho, colocarão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Jesus nos disse, talvez curarão. Nós não estamos curando porque nós não estamos crendo de verdade. É um direito a cura. A cura é um direito. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos passados curados. A cura é um direito. A salvação é um direito. O reino é um direito. Jesus disse isso. Por que temais? Por que tem medos, ó pequena manada? O vosso Pai agradou dar-vos o reino a vós. O reino que está preparado desde a fundação do mundo, o Pai vos deu agora. Nós somos um povo vitorioso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e nós temos que crer isso. Então nada nesse mundo pode te abalar. Não importa quem vai vencer, quem venceu, quem vai presidir, quem vai ser o próximo ano que vem. Existe um Deus no trono, e Ele tem toda a autoridade. Não são os políticos, não são os corruptos dessa terra. Cristo tem autoridade sobre a nossa vida. Cristo tem autoridade nessa vida, no nome de Jesus. E olhei e ouvi uma voz, e muitos anjos. Agora sim os anjos vão cantar. A igreja foi a que cantou primeiro, agora os anjos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles era milhões de milhões, milhares de milhares, e com alta voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, as ações de graça. E então ouvi toda criatura que está nos céus, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles, dizendo ao que está sentado no trono e o Cordeiro: sejam as ações de graça, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Amados, vai chegar um dia que até mesmo aqueles que estão no inferno, que não creram em Cristo, que rechaçaram a Cristo, eles também vão confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão declarar, todos vão dizer, os que estão no céu, na terra, no mar e tudo que existe. Tudo que existe é um fato, mas nós já glorificamos hoje. Isso não é problema para nós. Nós já rendemos toda a glória, toda a honra a Ele para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os 24 anciões diziam amém, e prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Amém? Este é o Cordeiro, este é o final. Não chores, não chores. Deixa Cristo entrar na sua vida, Ele vai enxugar as lágrimas, Ele vai mudar a sua história. Ele tem autoridade para te dar salvação, bênção, mudar o seu destino. Não chores. E eu termino Apocalipse capítulo 21. O desfecho final de tudo isso é isso que nós vamos ler agora. Apocalipse capítulo 21, do 3
ao 6, nós vamos ler o 7, diz assim: então ouvi uma voz procedente do trono, que dizia: este é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Eles serão o meu povo, esses que foram comprados, esses serão os meu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais ainda: está cumprido, está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça darei de beber da fonte da vida. Você tem sede? Você tem sede de Deus? Ele dará de beber da fonte da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele o meu filho. Amém? É isso que nos espere, é isso que nos espera. Este é o teu final é este aqui: não chores, o teu final será feliz. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, o teu final será feliz. Mesmo que nesse momento você está passando uma turbulação, no meio da tempestade, o seu final será feliz. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, este é o final que o espera. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus já revelou o seu maior segredo aos homens: Jesus Cristo. E o final para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo: o céu, uma cidade perfeita, a eternidade. E eu quero terminar, amado, agora sim, com um versículo triste. Um versículo triste, porque eu não posso também dizer que isso é para todos os homens, que este final será para todos os homens. Não é verdade. Eu gostaria de dizer que sim, mas não é. Então eu vou ler o versículo 8, dessa mesma continuação, diz assim, é um versículo triste, termina com esse versículo triste: mas quantos aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Infelizmente, nem todos vão viver nessa cidade com Deus. E desde menino, porque eu sempre li a Bíblia, desde menino, e na minha adolescência, esse versículo 8, eu conheço ele há muitos anos. Aqui diz: os tímidos irão ao inferno. Eu sempre fui tímido, eu sempre fui um menino muito tímido. E eu, quando lia isso aqui, me dava medo. Eu pensava: eu vou para o inferno, eu sou tímido. E o Espírito Santo me revelou, depois de muitos anos, que timidez é essa? O que é tímido? Tímido é aquele rapaz que ele gosta de uma moça. Ele gosta de uma moça. E ele sabe que a moça gosta dele. Ele gosta da moça e a moça gosta dele. Está tudo perfeito. Há momentos perfeitos. Mas ele é tímido. Ele não dá um passo. Ele não se declara para ela. É isso que o Espírito Santo me disse. É como você era. Eu era tímido. A minha primeira namorada com 20 anos. Porque eu era tímido. Eu não chegava, não ia junto. Eu ficava aí na espera. Muitas oportunidades eu perdi, porque todos os tímidos perdem oportunidade. Existem pessoas que não estão trabalhando no cargo que deveria trabalhar por causa da timidez. Existem pessoas que não têm coisas, não têm bens, porque é tímido, tem medo de se arriscar, tem medo de dar um passo. Então o tímido aqui é aquele que
ama a menina, e ele sabe que a menina gosta dele também, está tudo perfeito, tudo, não vai dar errado, não tem como dar errado, mas ele nunca chega, ele nunca se apresenta, ele nunca se declara, e aí acaba a menina mudando de cidade. Nós já vimos muitos filmes assim, e acaba a menina mudando de cidade, e ele perdeu o amor da vida dele. E o Espírito Santo me disse: os tímidos aqui são aqueles que me amam, aqueles que me amam, e eles sabem que eu o amo também. Eles vêm na minha casa, está no momento perfeito. Os tímidos aqui, o Espírito Santo me diz, são aqueles assim, aquele marido que acompanha a esposa, e ele gosta da igreja, e ele gosta, e ele se sente bem, e ele sente a presença de Deus, e ele sente que Deus ama ele, e ele ama Deus, mas ele nunca tomou uma decisão. Ele nunca tomou uma decisão. É aquela pessoa que gosta de ir na igreja, nós chamamos de simpatizantes. Aquela pessoa que gosta de frequentar, às vezes não perde nenhum culto de domingo porque ela gosta de cantar, ela sente a presença de Deus, ela ama a Deus, e ela sabe, ela sente no coração que Deus ama ela, mas não toma um passo, tem vergonha. O que dirão de mim? O que a minha família vai dizer? O que os meus amigos vão dizer na universidade, no trabalho? Então eles não dão um passo, mas eles têm um relacionamento, sente tudo, eles ficarão do lado de fora, eles também ficarão do lado de fora. Boa intenção não vai levar ninguém para o céu. É isso que o Senhor me disse. Existem muitas pessoas que me amam, mas não tomaram decisão. Eu não sei aonde está você que ama a Deus, sabe que Deus te ama, mas ainda não tomou uma decisão, mas ainda não se declarou publicamente. Amado, você corre o risco de ficar do lado de fora. Deus tem uma cidade santa preparado para aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. A igreja. Amém? Vamos cantar uma canção?